Ah, Marcos, mas é difícil lidar com pessoas. Ah, Marcos, mas é difícil achar bons funcionários. Ah, Marcos, mas é complicado ter que falar 5, 10, 20, 30 vezes. Sim, eu sei. Se fosse fácil, todo dono ou dona de empresa estava rico, estava multimilionário. Eu sei que em muitos momentos nós vamos priorizar, e priorizar muito o nosso negócio. Mas isso não nos dá o direito de tirar 0 nos outros papéis. Você pode sim decidir, eu vou tirar 10 no meu negócio, porque eu vou sacrificar alguns anos da minha vida como poucos estão dispostos para desfrutar a vida como poucos conseguem. Então, para você chegar nesse 80% aqui, você vai ter que desenvolver constantemente a sua liderança. A liderança vai te ajudar a chegar nesse 80%. Porque com liderança, você vai ter cada vez mais pessoas competentes e independentes. Simples assim. Ah, Marcos, mas é difícil lidar com pessoas. Ah, Marcos, mas é difícil achar bons funcionários. Ah, Marcos, mas é complicado ter que falar 5, 10, 20, 30 vezes. Sim, eu sei. Se fosse fácil, todo dono ou dona de empresa estava rico, estava multimilionário. Se fosse fácil, o Brasil não teria a triste e cruel estatística de que 70% das empresas nesse país morrem até o 5º ano. 90% das empresas nesse Brasil morrem até o 10º ano. Uma empresa próspera, abundante, não é para amadores. Lucro e liberdade de verdade não é para todos, é para poucos mesmo. Mas sabe como que eu aprendi a lidar melhor com o difícil? Eu percebi que tudo que é difícil é possível. Do mesmo jeito, no mesmo peso que é difícil, é possível. Então, ao invés de me apaixonar no fato de que é difícil, eu escolho conscientemente me apaixonar no fato de que é possível. Porque na hora que eu me apaixono no fato de que é possível, eu me disponho a aprender o que é necessário para percorrer o caminho para transformar o difícil em possível. Muitas vezes o difícil é composto por pequenos possíveis que a gente vai fazendo. Então, o jogo de ter uma empresa absurdamente vencedora, que fatura de maneira abundante, com uma margem decente para o teu segmento de mercado, não é um jogo para amadores. Digo mais, o mercado é um killer de amadores. Por isso que, cada vez mais no futuro, você vai ter menos empresas e mais conglomerados, mais ecossistemas, mais empresários com várias empresas. Porque empreendedores amadores serão aniquilados pelo mercado. E o que você está fazendo aqui comigo hoje faz parte do teu processo de profissionalização. Não é porque você é dono ou dona de empresa e você não precisa de um diploma para exercer a sua profissão, que você não precisa se profissionalizar constantemente. Sabe qual é o problema? A cara e a coragem te trouxe até aqui, bull. E você acha que é a cara e a coragem que vai te levar 10 vezes lá mais alto. Não é. Porque os conhecimentos, habilidades e atitudes que te trouxeram até aqui não são exatamente os mesmos que vão te levar para um nível cada vez maior. Não são. Eu quero conversar com vocês agora sobre processos. Quando a gente está falando de processos dentro da empresa, nós estamos falando de sistematizar a empresa. Uma empresa que não tem processo, você como dono de empresa, você vai dirigir um carro que tem câmbio manual. Dá para dirigir o carro com câmbio manual? Claro que dá. Agora com câmbio automático, você tem um esforço mais leve, mais inteligente. Isso não te exime, isso não te isenta da necessidade de estar atento, de tomar decisões. Mas convenhamos, um câmbio automático é melhor do que
um câmbio manual. Então, quando você não vai documentando processos, implementando processos junto com o teu time, você não vai processualizando, procedimentando, você não vai sistematizando a tua empresa. E eu quero agora descomplicar na tua cabeça o que é processo. Processo nada mais é do que o como algo deve ser feito. Por isso que eu digo que processos são o conjunto de combinados de como as coisas devem ser feitas dentro de uma empresa ou dentro de um setor. Na hora que você chega na tua equipe de vendas e fala, pessoal, ao atender o cliente, faça essa pergunta, depois essa pergunta. Na hora que o cliente disser, tá caro, argumente isso aqui. Na hora que você treina o teu time em como fazer algo, você está implementando ou otimizando um processo. Simples assim. E quanto mais você implementa processos, mais você diminui algo que é muito perigoso, que é a donodependência. A donodependência. O que é a donodependência? A donodependência. O Ministério do Grupo Acelerador adverte. A donodependência é quando a empresa depende tanto das decisões de um dos sócios ou de todos os sócios, que esses sócios não conseguem ter vida, não conseguem ter dia a dia. E aí chega a acontecer um fenômeno que me deixa triste. Muitas crianças que são filhos ou filhas de empresários, as crianças se sentem órfãos com os pais vivos. Pesado, né? Mas é a verdade. Por quê? Papai e mamãe saem de casa cedo, eu não vejo. Volta à noite, eu também não vejo. E a grande verdade é que teus filhos pequenos só vão ter 3 anos uma vez na vida, 4 uma, 5 uma, 6, dos 3 aos 10 ali, que é crucial na formação da personalidade, eles só vão viver aquilo uma vez. E por mais que você seja trilhardário, se você não dá o mínimo de tempo de qualidade, vai ficar um buraco emocional. É por isso que tem muitos adolescentes, filhos de pais ricos, afundados na droga, fazendo merda, sem perspectiva de futuro, porque os pais tiraram nota 0 no papel pais durante a vida inteira daquele adolescente, com a seguinte justificativa: nós precisamos construir a nossa empresa, então o resto que fique para depois. Sim, eu sei que em muitos momentos nós vamos priorizar, e priorizar muito o nosso negócio, mas isso não nos dá o direito de tirar 0 nos outros papéis. Um paralelo que eu faço é que nós empreendedores, é como se a gente estivesse na escola. Na escola a gente tinha várias disciplinas: português, matemática, física, literatura. Eu, por exemplo, sempre tirei notas melhores em português, em redação, em matérias de humanas. Física, química, pegava um pouquinho para mim. Só que não adiantava eu tirar 10 nas matérias que eu tinha mais aptidão, gosto e priorização, e tirar 0 nas outras. A grande verdade é que se eu não tirasse no mínimo 7 em todas, eu não passava de ano. Então eu vou te dar uma letra aqui agora, eu vou te bater a real. Você pode sim decidir, eu vou tirar 10 no meu negócio. Porque eu vou sacrificar alguns anos da minha vida como poucos estão dispostos para desfrutar a vida como poucos conseguem. Só que nessa jornada de sacrificar e focar no negócio e tirar 10 no empresarial, eu não posso reprovar no meu papel de marido ou de esposa, de pai, de mãe, de filho, filha. Eu não vou conseguir tirar 10 em tudo, mas eu preciso tirar pelo menos uns 6,5 na família, porque na minha época se eu tirava 6,5, eu chegava ali no professor: ei, professor, pô, me dá meio pontinho dá para considerar, né? Agora, não dá para querer tirar 0 e achar que está passando de ano. Então,
Perceba como é importante a gente ter as diretrizes corretas na nossa cabeça para de fato construir um negócio de sucesso. Processos tem a ver com procedimentos. Processos também tem a ver com políticas. Qual a diferença, Marcos? Os processos, eles são muito definidos ali, pelas áreas da empresa, os departamentos. Por isso que quando a gente está falando de processos, nós estamos falando dos macroprocessos. Pensa a sua empresa como se fosse uma ponte. E aí essa ponte tem colunas que sustentam ela. Essas colunas são os macroprocessos. Nós temos aqui hoje no Grupo Acelerador aproximadamente 120 colaboradores. E nós temos o nosso setor financeiro, nosso setor de tecnologia, nosso setor de sucesso do cliente, de experiência do cliente, compras, técnica, eventos. Nós temos hoje aqui uns 12 setores na empresa. São os nossos macroprocessos. Dentro de cada setor, cada gestor tem os procedimentos. São os famosos procedimentos operacionais padrões. Algumas empresas chamam de POP ou POPs. Então, os procedimentos são uma espécie de filhotes dos processos. Porque, eu tenho lá meu processo de gestão financeira, só que eu tenho meu procedimento de contas a pagar, eu tenho meu procedimento de contas a receber, de compras, de cobrança, de fechamento de comissionamento, de fechamento do DRE do mês. Tem dono ou dona de empresa que nem sabe o que é um DRE. Tá brincando de ser empresário, né? Tá brincando de ser dono ou dona de empresa. É a mesma coisa de um médico dizer que não conhece os sistemas do corpo humano. Não conhece o sistema digestivo, o sistema neural. Não dá, não tem lógica, não tem cabimento. Então, você tem os processos, os procedimentos. Então, conforme você vai documentando, treinando, alinhando, amarrando com o seu time o como as coisas devem ser feitas, passo a passo. E esse é um trabalho tijolo por tijolo, ok? Não é aquela coisa, vou parar minha operação, vou documentar, vou procedimentalizar tudo, e aí daqui um mês a gente volta a operar e funcionar. Não. Você tem que ir construindo e otimizando os processos conforme o avião está voando. Você não vai descer o avião.